salve guerreiro, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um blog, professor Silvio, na área de lei de execução penal, a lei 7210 de 84, lei linda, maravilhosa, que vai estar lá no seu edital e você vai acertar a porra toda. Estamos nós aqui trabalhando essa lei importante, ponto a ponto, com jurisprudência e doutrina avançada, que é o que exige os concursos de hoje, tudo bem? Então vem comigo aqui na lousa, nós vamos observar aqui o que estava sendo cobrado, quem estava falando no bloco passado. Estávamos nós falando no bloco passado que infração penal e infração administrativa são diferentes, são independentes. Cara, veja, olha só, vou dar um exemplo para você aqui. O cara vai lá e me comete um crime, sei lá, comete um crime dentro da cadeia. Este crime, ele vai partir por duas etapas. Ele vai lá para o inquérito policial, que possivelmente vire uma ação penal, que pode ou não ser aceita pelo juiz, né? E possivelmente pode gerar uma condenação. Não é certeza, mas é só uma possibilidade. Beleza. Ó, esse mesmo crime, quando ele é apurado aqui na nossa esfera administrativa, ele pode ser tipificado, ele vai ser tipificado com esse fato como uma falta grave, independente de condenação. É isso que eu estou falando. Essa falta grave aqui, ela não depende dessa condenação. E corroborando com esse entendimento, olha que temos a súmula 526 fala o seguinte, do STJ, súmula 526 do STJ. O reconhecimento de falta grave decorrente do fato definido como crime doloso no cumprimento da pena. Aí olha só, olha essa palavrinha aí, ó. Prescinde, beleza? Prescinde. O que é prescinde, Silvio? O que é prescinde? Dispensa, tá? Dispensa, tá? Dispensa. Dispensa o quê? Dispensa trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Beleza? Ou no processo penal ou instaurado para apuração do fato. Não depende, tá certo? Então, ou seja, temos jurisprudências nesse entendimento, então pode ficar tranquilo na sua prova. Aí você fala, Silvio, tá, mas que tipo de crime o cara pode cometer em ambiente prisional que pode ensejar isso? Então, uns exemplos, claro, você pode ser um homicídio, pode ser um roubo, pode ser um furto, pode ser uma extorsão. Esses são conhecidos. Mas olha só, agora eu vou te falar outros aqui, ó. Por exemplo, o artigo 354 do Código Penal fala assim, ó, é o motim, ó, amotinar-se presos perturbando a ordem e disciplina da prisão. Se fizer isso, cabe o quê? Detenção de 6 meses a 2 anos, ó, infração de menor potencial ofensivo. Beleza? Mas tem crime, tem mais, ó. O artigo 352, ó, evadir-se preso ou tentar evadir-se preso ou indivíduo submetido a medida de segurança detentiva. Você fala, Silvio, fugir, mas você falou agorinha que não era falta, que não era crime. Beleza, mas olha o que é elementar do tipo aqui, o que é obrigado a acontecer? Usando violência contra a pessoa. Ó, se o preso fugir ou tentar fugir usando violência contra a pessoa, aí é crime. Agora, fugir por si só não é crime, tá bom? Também detenção de 3 meses a 1 ano, beleza? Além da pena correspondente da violência. É uma infração de menor potencial ofensivo, mas tem crimes, beleza? Tranquilo? Então, olha só. Perguntas. Pergunta importante para você. Acessórios como baterias, carregadores e chip telefônico configuram infrações? Se o cara tiver com simples chip, o cara tá lá com o chip na mão, uma bateria na mão, configura? Configura crime também, tá certo? Então olha só, o fato do camarada, né, tá com um chip, vamos ter que colocar assim, ó, pergunta, a resposta é sim, né? Pergunta, configura crime? Resposta sim, tá certo? Configura crime. A simples posse de carregadores, chip telefônico também, ou qualquer outro instrumento, configura também crime. Às vezes você encontra o preso só com chip telefônico ou só com carregador. Isso já é crime? Sim. Beleza? Isso já é crime? Sim. Show de bola? Tranquilo? Tranquilo. Vamos avançar aqui. Novidade que foi trazida aí pela Lei 13.964/2019. Tá? O pacote anticrimes trouxe o quê? Mais um tipo, mais um
uma conduta tipificada como falta grave. Está lá no artigo 50, inciso 8º, que não tinha até 2019, que é recusar a submeter-se a procedimento de identificação do perfil genético. O preso que se recusar também comete falta grave, certo? Lembrando aí que existem as modalidades aí, tá? Porque aqui por trás, veja, eu quero que você pense comigo, ó. O camarada, ele vou dar um exemplo, ele tá numa rodovia. Aí ele viu uma barreira policial, só que ele tomou cachaça pra caralho, tá entendendo? Aí o policial para, demônio, para, aí o cara para. Sopra o bafômetro, o cara é obrigado a soprar esse bafômetro? Resposta, não. O cara não é obrigado a soprar esse bafômetro. Mas qual o princípio por trás disso? Que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Se bem que nesse caso que eu estou narrando aqui do bafômetro, tem uma infração do artigo 165A lá do CTB, que é a recusa a submeter ao exame. Já é multa de 3 pila, 3 mil reais. Então, beleza, é infração administrativa, mas não configura nada. Tá entendendo o que eu estou te falando? Do ponto de vista criminal? Recusar por si só, tá entendendo? Agora, que princípio está por trás disso? É o nemo tenetur sede tegere. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E aqui, se o cara, por exemplo, se recusa a fornecer material genético para configurar um banco de perfil genético, por exemplo, para criminosos sexuais, ele comete falta grave. Então vamos anotar isso daí que eu acho importante. Olha só, o que acontece? É o chamado nemo tenetur sede tegere, tá? Então, eu quero até anotar isso daí para você, beleza? Lembrando aí que tem esse princípio aí, ó, nemo tenetur sede tegere. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, beleza? Tranquilo? Lembrando aí que esse dispositivo aqui, ó, ele inseriu, tá? O artigo 9A, lá no parágrafo 8º, a falta grave, beleza? Então é falta grave o cara se recusar a submeter a procedimento de identificação. Lembrando que isso aqui é do ponto de vista administrativo, tá? Beleza? Tranquilo. Tá, agora quais são os efeitos da falta grave? Quais são os efeitos da falta grave? A gente viu que a falta grave por si só tem que estar disciplinado na LEP. Mas quais são os efeitos? O que eu posso gerar para o indivíduo se ele cometer falta grave? Tá. Primeiro, o que pode acontecer com ele? Regressão de regime. Silvio, regressão de regime? Sim. O que é a regressão? Regressão é quando o camarada sai do regime menos gravoso e volta para o regime mais gravoso. Sai do menos e volta pro mais. Ou seja, ele é trancado de novo. Ele estava lá no semiaberto, ou ele estava no regime aberto e cometeu algum fato e volta a ser trancado. Também pode ocorrer a perda dos dias remidos. Lembrando que a remissão, né, é a diminuição, lembrando aqui, só lembrando a você que remissão é a diminuição da pena. Diminuição da pena. E pode acontecer por duas coisas. Tanto por trabalho, tanto por estudo. Beleza, tá? E também a perda de benefícios, né, e regalias, tá? Esses são os efeitos da falta grave que pode gerar no indivíduo aí. Beleza? Beleza. Jurisprudências importantes aí para sua prova. Jurisprudências importantes aí que a gente tem que ter no seu material. Vou pegar aqui para vocês, ó. Súmula 535 do STJ. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação da pena ou do indulto, tá? Lembrando que o indulto é uma espécie de perdão, né? Indulto é uma espécie de quê? É uma espécie de perdão, é uma forma de extinguir o cumprimento da execução penal, beleza?
e quem fornece, quem dá é o presidente da República. Então isso daqui é o indulto, só para a gente ficar claro aí, tem previsão lá no artigo 107, mais precisamente no inciso 3 do Código Penal, beleza? É uma forma aí de distinguir o cumprimento da pena, o cara vai deixar de cumprir a pena, e quem fornece esse indulto tem previsão no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, 12, que é 12. Deixa eu apagar isso aqui. 12 da Constituição Federal de 88. Quem é que faz? Quem é que dá esse indulto? Presidente, tá? Da República Federativa do Brasil. Beleza? Tranquilo? Tá. Temos a súmula 441 do STJ, importantíssimo para você também. Súmula 441 do STJ, que fala o seguinte: a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do famoso livramento condicional. Livramento condicional é aquilo que permite o preso terminar de cumprir a pena em liberdade, sacou? Livramento condicional. Vou te colocar livre sobre algumas circunstâncias. Tem previsão nos artigos, né? Do 83 até o artigo 90, lá do Código Penal. E tem previsão também, você pode encontrar isso daqui também no artigo 131 a 146 da LEP. Aqui a gente vai ver também isso, ó, artigo 131 até o 146 da Lei de Execução Penal. Beleza? Depois a gente vai falar melhor sobre isso daí. Tranquilo? Estamos avançando aí. Regime disciplinar diferenciado. Deixa eu ver se eu pego aqui. Isso. Aqui é o RDD. Regime disciplinar diferenciado. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver. Beleza. Tranquilo. O RDD. Agora sim. O RDD. Extremamente importante. Tá? O RDD é extremamente importante aí. Beleza? O RDD nós temos o seguinte. Se o cara comete um crime doloso, quais são as razões que enseja o RDD? Cara, o RDD, vou colocar essa observação logo aqui, ó. Ele não é regime de cumprimento de pena. Ó. Não é regime de cumprimento de pena. Cumprimento de pena. A gente já viu isso, né? Só tem 3 tipos de regime de pena, que é o fechado, que é o semiaberto e que é o aberto. Então o RDD, ele não é regime de cumprimento de pena. Ele é uma sanção mais grave. Ele é uma sanção... Vou colocar aqui, ó. Observação aqui, ó. Ele consiste em uma sanção mais grave, tá? É uma sanção mais grave. Depois vocês vão ver os requisitos aí. Beleza? Beleza. Olha só, vamos continuar aí então. Se o cara comete um crime doloso, cometimento de um crime doloso, e este crime doloso aí resulta, obviamente, uma falta grave e que subverte a ordem e a disciplina aos pressupostos. Veja, o crime tem que ser doloso, não pode ser culposo. Não pode ser culposo. Isso aqui é uma parte importante para você entender. Tá? E a simples prática é a simples prática, tá? É a simples prática. Não tem que ter uma condenação, não. É a simples prática desse crime doloso, ensejando falta grave, e mais subversão da ordem e da disciplina do ambiente prisional. Isso por si só são os pré-requisitos aí para o quê? Para ensejar o RDD. Beleza? Agora vamos entender as características do RDD. Você viu que é um sistema mais gravoso, né? Olha só, sobre o RDD, importante aí que gosta de cair em prova. Teve profundas mudanças agora com a Lei 13.964. Vamos explorá-las. Olha só. Antes da Lei 13.964, o máximo era 360 dias e tinha um limite de 1/6 da pena. Então, acontecesse o que for, o cara só poderia ficar no máximo 360 dias por ano. E no limite de 1/6 da pena. Beleza. Hoje
você vai defender na sua prova. Pode durar no máximo, ó, 2 anos. RDD tem qual a duração máxima hoje que você vai defender na prova? No máximo, 2 anos. Antes da lei era cela individual, permaneceu cela individual. Onde se cumpre, professor? Em uma cela individual. Isso é o que você vai defender. Tem direito a visitas? Claro que tem. Mas veja, antes da lei, a visita era semanal. E veja, isso é importante, por isso que eu trouxe essa comparação. Tá? Era de 2 pessoas, excluído crianças. E com 2 horas de duração. 2 pessoas excluídas crianças. Ele fala, Silvio, 2 crianças, 2 pessoas excluídos crianças? Aqui era meio rebuscado a legislação, tá? Aí alguns doutrinadores entendiam que não podia criança. Outros entendiam que quando o legislador colocou esse termo excluído, quer dizer que não contava para essa soma aqui. Poderia ser quantas crianças forem necessárias. Se tivesse o Mr. Catra preso, com 50 crianças, ele poderia visitar as 50. Aqui lembrando que vigora um princípio. Eu vou até colocar aqui, ó. Princípio da integridade do menor em ter contato com seu pai ou sua mãe apenada, presa. Integridade do menor. Que é o direito do filho estar junto com seu pai, ainda que preso. Aí hoje mudou. Aqui que é importante. Hoje não é mais semanal, é quinzenal. Permanece as 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir contato físico e passagem de objeto. Olha o rigor disso aqui, tá? Chama-se parlatório local, beleza? Por pessoa ou para família, ou no caso de terceiro autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. Aí aqui já surge já uma observação. Eles passam para cá. Olha só, primeira observação aí, deixa eu ver, ó. Quando fala dessa monitoração de entrevistas, olha só, que tá aqui, ó. Primeiro asterisco aqui, ó. A visita do que trata o inciso 2, inciso 3 desse caput, será gravada em sistema de áudio e vídeo e com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário. Qual visita, meus lindos? Essa aqui, ó, da família, tá? A da família, beleza? Essa aqui de 2 horas aqui que nós estamos vendo, beleza. Saída da cela por 2 horas diárias para o banho de sol lá. E hoje, como é que funciona? Esse aqui é o que mais é importante você sacar. Hoje, a saída da cela também é de 2 horas diárias para o banho de sol, em grupo de até 4 presos. Olha só, velho. E não pode haver o que? Contato entre presos de mesmo grupo criminoso. Se o cara, por exemplo, é um faccionado do PCC, ele pode ter banho de sol? Pode. Com mais outros 3 que não seja também do PCC. Ele tem que ficar isolado. Aí fica ele mais 3 pessoas andando no pátio, 2 horas? Sim. Então isso é importantíssimo e eu separei aqui para você. Isso é muito importante para você. Beleza? Tranquilo? Então vamos continuar aí. Novidades trazidas pela lei, né? Ó, entrevistas têm que ser sempre monitoradas. Tá, a gente viu que pode gravar a visita da família lá, mas veja, grava a visita da família, ó, aqui, ó, exceto aquelas com seu defensor. Grava da família, não os do defensor. Ó, em instalações para impedir contato físico e passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Então, olha só, quando for defensor, advogado, não pode gravar, meus lindos, só se for da família, tá? Entendeu bem essa ideia? Se for da família, pode gravar? Pode, olha aqui, ó, tá aqui no artigo 52, parágrafo 6º, beleza? Agora, se for com o defensor, se for com advogado, não pode, exceto, não pode gravar. Fica claro para vocês. Fiscalização do conteúdo da correspondência. Correspondência, olha só. Quando se trata de correspondência, veja, nós temos aqui uma observação também, olha lá, ó. O HC 70.814 falava que a administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança pública e da disciplina prisional ou preservação da ordem jurídica, pode
sempre excepcionalmente, desde que respeitadas as normas do artigo 41, proceder à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, já vimos essa jurisprudência. Ou seja, pode violar a correspondência dos camaradas? Se for do criminoso comum? Pode, tá? Pode. Aí, mas veja bem aqui, ó, essa fiscalização de correspondência pode ser feito, tá beleza? E tem inclusive previsão na LEP, daqui a pouco a gente vai ver. Participação de audiências jurídicas, preferencialmente por videoconferência, não é obrigatório, é preferencialmente, para evitar o deslocamento e o perigo do deslocamento aí com esse peso de alta periculosidade. É feito na prova penitenciária e hoje as maiorias das penitenciárias, né, já estão se ajustando a essa nova realidade, garantindo essa participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Por mais que seja videoconferência, o advogado tem que estar lá na cadeia junto do preso. É garantido a ele isso. Beleza? Show de bola? Então olha só. Aí a gente viu aqui que vai ensejar o RDD, né? Se o cara cometer um fato definido como crime, né? Que subverta a ordem e a disciplina do ambiente prisional. Beleza. Tá. E as causas especiais de RDD? O artigo 52, parágrafo 1º, tem a primeira, ó. O RDD também será aplicado aos presos provisórios, condenados, nacionais ou estrangeiros, que, veja bem, então são causas especiais, né? Ó, se a própria presença do cara é um alto risco, ó, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal da sociedade. Perceba que nessa primeira razão aqui, o cara ainda não fez nada, mas a sua presença por si só já subverte a ordem e a disciplina. O cara é o chefão do crime organizado. Vai permanecer no local comum? Não pode. Tá entendendo? E 2, sobre os quais recaiam fundadas suspeitas, bastas fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em ORCRIM, organização criminosa, ou uma associação criminosa, ou uma milícia privada. Independentemente, olha isso, cara, independentemente da prática da falta grave. Aqui você vai entender que essas causas especiais, o sujeito de fato ele não fez nada, mas a presença dele representa um alto risco, ou é comprovado que ele tem envolvimento em uma organização criminosa, uma associação criminosa, uma milícia privada. Novidade pro termo da lei aí, ó, milícia privada, tá? Essa é uma novidade, também trazida pelo pacote anticrimes aí, tá bom? Então, fica esperto. Então não é sempre que o cara vai fazer alguma coisa, não. Às vezes só a presença dele já é o mal feito por si. Beleza? Por si só. Beleza. 5.2. Obrigatoriedade de cumprimento de RDD em estabelecimento prisional federal. Bom, aqui estamos falando, ó, estabelecimento penal federal. Estabelecimento penal federal. Que situação é essa? Vou pegar uma tela branca aqui para te mostrar, ó. Você imagina o seguinte, cara. Imagina um cara, o cara tá preso, que é o vagabundo, né? Tá lá, ó. Tá preso, sei lá, no estado de Goiás. Tá lá preso no estado de Goiás, condenado. Aí ele vai ser remetido para uma penitenciária federal. Tá certo? Então ele vai ser transferido para uma penitenciária federal. Percebeu? Nesse caso, tem essa possibilidade? Tem. O Marcola, por exemplo, está em Brasília aqui. Né? Acho que, se não me engano, de São Paulo para cá. Beleza? Então vem cá, vou pegar aqui, olha só. Primeiro, quais são as características disso? Existindo indícios de que o preso exerce liderança, uma cola de organização criminosa, uma associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa, isso que é mais importante, em 2 ou mais estados da federação. É um criminoso que tem aí os seus tentáculos em 2 ou mais estados do Brasil. Aí, o RDD, o regime disciplinar diferenciado, será obrigatoriamente cumprido no estabelecimento prisional federal. Perceba essa situação aí. O cara vai ser transferido, ainda que esteja sob a égide
da legislação do Estado, ele vai ser transferido para estabelecimento prisional federal se ele, por acaso, for um líder de uma ORCRIM, ou uma associação criminosa, uma milícia, ou ele atua em mais de 2 estados, tá? Aí ele vai ser obrigatoriamente transferido para uma penitenciária federal. Beleza. Parágrafo 5º. Nessa hipótese que a gente acabou de ver, do parágrafo 3º, o RDD deverá contar com alta segurança interna e externa. São as prisões de alta segurança ou de segurança máxima. Principalmente no que diz respeito à necessidade de evitar contato do preso com membros de sua ORCRIM, associação criminosa ou milícia privada ou grupos rivais. Que é uma coisa óbvia. Eu vou segregar lá o cara, eu vou segregar o criminoso, o autocriminoso, o marcola da vida, e vou colocar ele numa penitenciária de segurança máxima, obrigatoriamente, em RDD lá. Tudo bem? Show de bola, tranquilo? Então vamos lá. Comunicação telefônica para preso do RDD. Você fala, Silvio, preso não pode falar no telefone. Mas olha só o que traz o parágrafo 7º. Presta atenção, você tem que entender os requisitos, ó. Após os primeiros 6 meses de RDD, não pode chegar até 2 anos, renováveis, o preso que não receber visita, né, que trata o inciso 3º do caput desse artigo, poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês por 10 minutos. Você sacou essa ideia? O camarada, vamos lá, vamos exemplificar aqui o que você acabou de ver comigo aqui. Tá, o cara, tá aqui o vagabundo, né? Tá lá. Desenha esse vagabundo com a mãozinha pra trás. Que preso tem que andar com a mão pra trás. E olhando pra baixo. Ele tá lá, né? Ele foi inserido. Aqui, ó, 0 meses. Aqui ele fez 1 ano. E aqui ele fez 2 anos. Tá. Aí, presta atenção. Né? Ele foi inserido. Chegou bem aqui na metade. 6 meses. Ele, neste período aqui, ó, não teve visitas. Ele poderá, ó, 2 vezes por mês, ter contato telefônico. Contato telefônico com a família, dentro da penitenciária. O máximo, 10 minutos por mês. 10 minutos por quinzena, tá? A gente organiza assim, 10 minutos por quinzena ou 2 vezes no mês, 10 minutos cada. Beleza? Entendeu como é que funciona? Lembrando que tem que ter 6 meses aqui no mínimo sem visitas, tá? Se tiver visitas, não vai ter esse contato telefônico não. Beleza? Então só pra gente se ligar nesses pequenos detalhes que podem estar na sua prova. Prazos especiais para prorrogação do RDD. Silvio, você me falou que o RDD ele pode durar no máximo 2 anos. Beleza. Mas olha, veja. Prorrogação pode ser sucessiva 1 ano. Olha só. Se sucessiva, quer dizer que de 1 em 1 ano vai ser reavaliado o caso. Pode ficar a pena toda? Pode. De ano em ano é reavaliado. Se ele continua representando alto risco para o estabelecimento penal da sociedade. Devolver o marcola, por exemplo, para a sua penitenciária para ele cumprir os seus 300 anos de cadeia, é um alto risco, então não faz. E anualmente se faz essa análise. Entendeu a visão? Então, gente, eu vou exemplificar para você mais uma vez. Vou te lembrar que o prazo máximo não é 2 anos? É. Aí pode ser prorrogáveis? Pode, ó. Anualmente, tá? Desde que o quê? Desde que seja reanalisado anualmente, é isso que estou falando. E qual é o prazo? Interminável, até o final da pena, mas tem que ser reanalisado anualmente, é isso que eu estou te dizendo. Aí, veja bem, e ainda esse preso tenha vínculo com a organização criminosa, associação ou milícia privada. O cara ainda é o chefe da quadrilha, é o chefe da milícia, é o chefe da organização criminosa. Beleza? A quadrilha, se bem que quadrilha não existe mais esse termo, né? Beleza? Tranquilo. Vamos avançar aqui. Sanções disciplinares aí, fica do artigo 53, ela pode ser verbal, ela pode ter a repreensão, a gente vai ver isso daqui agora aí, né? Ela pode ser, a verbal obviamente é o bom e velho, sapo, né? A verbal é o bom e velho sapo, vai pagar um sapo lá para um caboclo.
Ei, preso, por que você está fazendo isso? Por que você é assim, pessoa má? Não seja assim. Não, preso, não, eu melhorei, agora eu sou de Jesus, tal, tal. Então essa verbal aí, ó, geralmente ocorre para faltas leves, tá? Então vamos colocar essa observação aí, ó. Essa verbal aqui, tá? Geralmente ocorre para quê? Faltas leves. Beleza? Geralmente para as faltas leves. E ó, importante, ó, elas devem constar no prontuário do preso. Devem constar no prontuário do apenado. Tem que estar lá. Beleza. Aí nós temos outra, a repreensão. A repreensão também é uma advertência, só que escrita. Tá? É uma advertência escrita. Beleza? Geralmente, né? Faltas médias. Geralmente para faltas médias. Nós temos também a suspensão ou restrição de direitos, tá? Aqui, ó, tem que obedecer a princípios, ó. Quais princípios, ó? Quais princípios tem que obedecer? Tem que ser proporcional, então proporcionalidade. Proporcionalidade tem que ser razoável também. Razoabilidade. Beleza. Tá certo? Detalhe. Essa suspensão de direitos aí gosta de cair em prova, ó. Não pode exceder 30 dias. Vou colocar aqui, ó. Não poderá passar 30 dias, ou seja, exceder 30 dias, no máximo de 30 dias. Beleza? E nesse caso aqui, ó, geralmente é aplicado em falta grave, né? Tem que ser aplicado em falta grave, aliás. Ó, aplicado em falta grave. Teve falta grave, pode ocorrer a suspensão ou restrição de direitos. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver se eu avanço aqui. Aí nós temos o isolamento. Ó, o isolamento, ele por si só, é isolamento na própria cela. Se você entender bem, as penitenciárias brasileiras superlotadas, né? Obviamente, penitenciárias que não cabem ninguém. Como é que eu vou isolar o cara na própria cela? Pegar o cara e permanecer em uma cela só para ele. Isso, na prática, é inaplicável. Mas para fim de prova, você tem que levar. Mas vai com essa ressalva. É inaplicável esse dispositivo que eu aqui vou narrar. Olha só. É inaplicável, veja. Vou até colocar isso daqui, ó. Isso aqui, ó, ele é inaplicável. Pela atual conjuntura brasileira, isso aqui é inaplicável. Beleza? E ó, isso daqui, ó, sob isolamento da própria cela. Se colocou, mas vamos lá, fins de prova. Se você colocou o cara isolado na própria cela, tem que ser comunicado ao juiz da execução. Então, olha só. Deve ser comunicado ao juiz da execução. Ao juiz da execução. Tem que comunicar ao juiz da execução. Beleza? Artigo 58, parágrafo único. Tem que comunicar. Beleza? E não pode também passar de 30 dias. Vamos colocar aqui, ó. Não poderá exceder 30 dias de isolamento. Não pode. Beleza? Nesse caso, ó, é aplicado para falta grave. Vou colocar aqui, ó. Aplicado para faltas graves. Show de bola. Bacana? Tranquilão? Bom demais. Aí, nós temos a inclusão no RDD, que também é lapada para o vagabundo. Essa inclusão no RDD aí, também, deixa eu pegar aqui, inclusão no RDD, a gente já observou algumas situações sobre isso daí. Né? Essa inclui o camarada no RDD, ou seja, regime disciplinar diferenciado, né? Para o camarada sentir na pele essa linda emoção. Nós já falamos sobre o RDD, já foi comentado anteriormente. Só quero lembrá-los que esse caso aqui, ó, é aplicável somente
pelo juiz da execução. Cuidado com isso daqui, tá? Cuidado com isso daqui, beleza? Então olha só, vamos lá, vamos esquematizar o que a gente viu aqui para finalizar o bloco. Veja, nós vimos que pode ter aí, né? Quais são os regimes que a gente pode encontrar? Vamos lá, vamos usar ele de novo. Tem a sanção verbal, pode ser verbal, né? Pode ser verbal. Cadê? Aqui, ó. Pode ser verbal. Aí tem lá a repreensão. Pode ter uma repreensão. Pode ter o que mais? Pode ter o isolamento na própria cela. Ou não, vamos colocar pela ordem, né? Restrição de direitos. Restrição de direitos. A gente sabe que não são todos os direitos, né? São só alguns. São só 3 direitos no inciso 5, 10 e 15. Né? A gente viu isso daí lá do artigo 41. Lembrando isso daí. Tem também o isolamento na própria cela. O isolamento na própria cela. Tudo isso aqui a gente já comentou, né? Só vou fazer um esquema para vocês. Na própria cela. E o RDD, que a gente já comentou também. E o RDD. Legal. Vamos se ligar nisso aqui, ó. Daqui até aqui. Tá certo? Quem é que pode aplicar? Pode aplicar o diretor do estabelecimento prisional, diretor da cadeia. Beleza. E o RDD? Quem somente pode aplicar o RDD, cara? O RDD, aqui, ó, somente juiz da execução. Somente juiz da execução. Beleza? Também quero lembrar mais, olha só. Se for isolamento na própria cela, o diretor tem que fazer o quê? Comunicação. Comunicação ao juiz da execução. Cuidado com esses detalhes aí, tá? Beleza? Lembrando também uma outra informação importante para você pegar aqui, pegar de uma outra cor, pegar roxinho aqui. Nesse caso, se for verbal, faltas leves. Se for repreensão, faltas médias. E para todo o resto, ó, faltas graves. Faltas graves. Só para ficar bem claro, se liga nesse lance, viu, meu guerreiro? Se liga aí que isso pode ser explorado na prova. Beleza? A gente vai finalizando esse bloco aqui, para não ficar um bloco muito extenso. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Você vai lá, vai dar uma lavada no rosto, comer uma feijoada e vai voltar. E a gente vai continuar falando sobre o rito do RDD, que vai estar na sua prova. Fiquem todos bem. Daqui a pouco. Tô te esperando aqui, porra. Não demora não.